Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Estamos iniciando mais uma aulinha aqui no canal. Nós já aprendemos a fazer capa para fichário. Eu vou deixar aqui no card para vocês, tá? Que é aquela capinha que você pode usar tanto no fichário quanto no caderno, onde eu ensino a modelar e a confeccionar a capinha. E hoje eu quero ensinar para vocês uma capinha para tudo que tem espiral. Porque quando a gente faz uma capinha para um caderno, livro, planner, agenda, Vadimef, Bíblia, que tem espiral, quando a gente abre aqui, ó, tá vendo essa sobra de tecido que fica acumulada aqui atrás? Pronto, isso tudo atrapalha a pessoa a escrever. Aí a pessoa, quando abre, tem que tirar a capinha para conseguir utilizar. Então, hoje a gente vai aprender como tirar a medida do caderno. Eu fui na papelaria e lá na papelaria me deram dois tamanhos de caderno principais que tem saída. Esses daqui, ó, que são cadernos a partir do sexto ano e também ensino médio e universitários. E aí eles têm de 10, de 12, de 15, de 20 matérias. Então, independente do tamanho do caderno, você vai conseguir fazer. E esses daqui também. Esses daqui também tem muita saída, que são os cadernos de espiral. E aí eu fiz uma pesquisa na internet, os principais cadernos vendidos no Brasil inteiro são nesses dois formatos, então a gente vai tirar a medida. O primeiro passo é tirar a medida e o segundo passo é confeccionar. Fique por aqui, já deixa o seu like que você vai aprender bastante nessa aula maravilhosa. Eu trouxe aqui como sugestão para fazer um parzinho, um estojinho combinando com a capa, tá? Então esse aqui é um estojinho vai e vem, tem aula dele aqui no canal, ó. A gente consegue pegar tudo daqui de dentro. Depois que tira, pode colocar deitadinho assim. Depois que tira, sobe e fecha. Excelente! Então, você pode assistir essa aula aqui, vou deixar aqui no card. Assiste essa aula para você poder compor um kit bem lindão. Esse aqui é um kit de meu uso. Esse aqui é o meu caderninho do devocional. Eu utilizo para fazer realmente os meus devocionais, estudando as escrituras. E aí, toda vez que eu abro, seja na igreja, seja no estudo bíblico, seja aqui, todo mundo pergunta onde é que eu comprei. Onde é que você comprou? Então, somente a capa traz um benefício ótimo para a pessoa que vai usar. Mas quando você compõe a capa com estojo, gente, fica um espetáculo, tá bom? Fica aí com essa dica. Esse daqui eu fiz para esse. E a gente vai fazer do 0, 1, tá? Me valorize, porque eu risquei o meu caderninho todo para facilitar o seu entendimento. E a gente vai tirar a medida dos dois. Vamos começar por esse, ó. Esse aqui é um caderninho que ele tem 10 matérias. Mas independente se ele tiver 12, 15, 20, o que vai alterar é a profundidade dele. E eu vou ensinar como é que você faz esse cálculo, tá bom? Para chegar no elástico. Então, o que você precisa saber é como que você vai medir essa parte daqui da altura e a parte do comprimento. Eu tô aqui com a minha fitinha métrica. Vou colocar aqui na borda, ó, da borda do estojinho até aqui. Aqui, por exemplo, deu 19,30, tá? Eu chego até essa parte, gente, ó, onde tem os furinhos para colocar o espiral, tá bom? 19,25, na verdade. 19,25. E aqui, de cima a baixo, 28 centímetros, certo? Então, eu vou adicionar aqui 2 centímetros, vai ficar com 30. E aqui também 2 centímetros. Se aqui deu 19,25, aí eu vou cortar com 21,25 para fazer esse caderno do grande, independente se é 10, 12, 15, 20 matérias. Para fazer esse daqui, eu trouxe aqui um modelinho, ó. A gente vai medir daqui para cá, deu 24, aí a gente adiciona 2 centímetros, vai ficar 26. Mediu daqui, ó, daqui, do buraquinho, onde eu tô mostrando, para cá, deu 17. Adicionando 2, dá 19. Então, vou mostrar aqui na fita métrica, ó, da bordinha pra cá, 17,
Daqui de cima pra cá pra baixo, 24. Aí, a gente adiciona 2 centímetros. Se a sua costurinha ainda não for uma costura reta, se você não tiver domínio sobre ela, o que eu te aconselho? Coloque 2,25 ou 2,5. Aumente um pouquinho, porque se você fizer uma costurinha pra dentro aqui, ó, você pode perder a sua capa e ele não vai entrar, tá bom? Então, procure fazer uma costurinha bem retinha pra gente conseguir encaixar. E essa parte do elástico é o seguinte, ó, daqui pra cá, a gente marca 1 centímetro, eu fiz um tracinho aqui de 1 centímetro, e aqui também, ó, 1 centímetro, daqui pra cá. Vou mostrar na fita pra ficar mais fácil, ó, daqui pra cá, 1 centímetro, tá? Você vai pegar uma fita, um elástico, eu já vou usar o próprio elástico pra fazer esse cálculo. Você vai marcar aqui, ó, passa por dentro. Olha, o elástico tá passando por dentro. E chega aqui. Pronto. Passou 1 centímetro do buraquinho e 1 centímetro do buraquinho tá medido. Aí, a gente vai pegar e replicar para esse caderno, que ele tem 24 por 17,7, né? Daqui até aqui, você vai usar 6 centímetros, tá? 6 centímetros de elástico. 3 vezes. A gente vai colocar um aqui, ó, na medida do terceiro. Aqui a gente tem o espiral inteiro, conta 3, marca aqui, ó, entre um e outro. Conta 3 de baixo, marca aqui, entre um e outro. E então, o nosso elástico, ele vai estar aqui. E aí, a gente vai vir e achar o meio, tá? Achou o meio, é importante que a gente saiba que a gente vai colocar um elástico aqui, uma aqui e uma aqui. Diferente desse daqui. A gente vai colocar 4. Contou 3, coloca 1. Contou 3, coloca 1. 3 buraquinhos, coloca 1. E o espaço que ficou, a gente vai colocar mais 2, tá bom? 3 aqui fica pouquinho, então você vai precisar dividir em espaços iguais para ter um elástico, 2, 3 e 4, tá bom? Então, depois que a gente já decidiu a quantidade de elásticos que a gente vai cortar, para que ele fique assim, ó, tá bom? Ele fica assim no caderno. Quando abre, esse elástico, ele não atrapalha em nada. Você consegue escrever tranquilamente que ele não atrapalha em nada, certo? Ó, fica certinho aqui, estável. Então, depois que a gente já cortou o elástico, a próxima coisa que a gente vai fazer é selar. Vem aqui, eu tô usando um elástico que a gente chama ele de rolotê. E você pode usar um elástico também chato, desde que ele não ultrapasse a distância entre a altura de uma espiral e outro. E como é que a gente vai descobrir qual é essa altura? Pega a sua fita métrica, coloca aqui, ó, o máximo desse aqui vai ser 0,7, tá? Pra colocar aqui. Mas aí você vai verificar em cada caderno para poder fazer sob medida para a sua cliente. Já cortei aqui 3 de 6 centímetros, 3 elásticos. A gente vai precisar também de tecido principal para fazer a parte de fora, na frente e atrás, de forro, vou pegar esse aqui, ó, para fazer a parte de dentro e das abinhas. E a medida, quem vai determinar é a altura que a gente mediu o nosso caderno. 17 mais 2, 19, por 24 mais 2, 26. Então, eu aproveitei e fiz um moldezinho nessa medida de 19 por 26. Achei o meio, ó. Presta atenção que a gente vai fazer aqui. Lembra o caderno que a gente achou o meio? Pronto. Aí, agora eu marco aqui, que vai ter um elástico, e aqui. E faço pix. Beleza? Aí, aqui eu tenho 19 por 26 para esse caderninho. E aí, eu vou cortar o tecido principal igual. Eu estruturei com uma manta chamada Dubla Soft. Vou mostrar as composições que eu fiz, ó. Igualzinho ao molde, eu coloquei avesso com avesso. Deixei aqui uma barrinha
só para colocar o nome da pessoa, da cliente. Se ela não quiser com o nome, sem problema. Então, ó, vai ficar um na frente e um atrás. E na parte que tem o espiral, é onde eu vou repassar os piques. Esses piquezinhos aqui que eu fiz no molde, que é onde a gente vai colocar o elástico, tá bom? Coloquei aqui uma fitinha crepe para vocês poderem ver aqui, destacar. Vamos precisar também de forro, você pode cortar o forrinho maior. Esse aqui eu uni retalhinhos para ficar bem colorido. E vamos precisar da aba. A aba, ela vai precisar ter 12 centímetros e a aberta vai ficar com 24. Então, se você tiver 2 retalhinhos, você corta com 12,5. Que aí você costura 12,5 com 12,5 e aí vai ficar aberto com 24, tá? Aqui precisa ter 24. E a altura maior do que o molde. Então, vamos lá? Tenho aqui a alturinha maior do que o molde. Aberto 24. Então, a altura vai depender da modelagem. E o que eu vou fazer com essa abinha? Eu vou passar uma costurinha de pesponto aqui, pezinho de máquina, e uma costurinha de segurança na borda, exatamente como eu fiz aqui. Depois que a gente costurou as abinhas, aqui, ó, na parte que a gente não fez os piques, a gente vai posicionar a parte que tá feinha aqui, ó, direito com direito. Feinha pra fora, bonitinha com o acabamento onde tem um pesponto pra dentro. E a linha mais bonita em contato com o principal, tá? Você vai deixar sobrando aqui em cima e aqui embaixo, vai virar e vai passar uma costurinha de segurança, ó. Aqui, aqui e aqui. E vai ficar assim, ó. Costurinha de segurança. Aí a gente vai refilar essa sobrinha do forro, tá bom? Esse jeitinho que eu tô fazendo aqui pra vocês. Ficar todo mundo do tamanho do principal. Depois que a gente fizer isso, a gente vai pegar o elástico e vai posicionar aqui nesses piques. E vai passar uma costurinha, ó, prendendo o elástico aqui, aqui e aqui também. Aí depois que a gente fizer essa costurinha, eu volto pra mostrar pra vocês. Já coloquei aqui os elásticos, olha só. Essa partezinha da linha, eu vou refilar toda a linha que sobra. Esse outro, eu ainda não vou colocar o elástico, tá? Esse outro eu vou reservar juntamente com o forro dele e vou trabalhar apenas nesse que eu coloquei o elástico. Agora, eu vou pegar o meu forrinho, posicionar aqui meio com o elástico e vou passar uma costurinha, ó. Aqui, aqui, aqui. E aqui eu vou deixar o espaço de uma mão para poder desvirar. Sempre olhando pelo lado da mantinha, certo? E deixando o elástico reto. Porque se você colocar o elástico sem querer ele fazer isso, ó, vai acabar ele ficando inclinado e costurado. E a gente não quer. Então, ó, achou o meio, faz uma costurinha alinhando aqui esse elástico. Quando a gente for passar pelo elástico, ó, faz uma costurinha de reforço. Aquele nosso parceiro retrocesso. Alinhei, reforcei. Olha, o elástico ele tá vindo pra cá. Por isso que é importante a gente alinhar, porque ele tem uma memória de como ele é guardado, tá? Pronto. Aí, aqui, a gente costura paralelo. Esqueci, ó. Quando a gente estiver costurando aqui pela abinha, nossa abinha termina aqui. Dá um reforço. Aí, aqui, a gente vai deixar uma costurinha, que é uma costura que a gente chama de trava de abertura. Ela vem aqui e vem aqui. Nesse espaço, a minha mão, ela vai desvirar. Eu ultrapassei aquela costurinha, né, que a gente fez aqui. E aí, eu venho e faço uma costurinha daqui, voltando. Vou deixar o meu forrinho sobrando aqui,
Aí eu corto onde eu fiz a trava. Aqui eu vou fazer um piquezinho assim, ó, que é um chanfrado. Então, todas as quinas vão estar assim. E depois a gente vem próximo, desse jeito, pra ficar bem legal esse acabamento, tá? Então, a gente vai repetir aqui. Quando estiver chegando pertinho, a gente já diminui. Isso vai facilitar para o seu acabamento nas quinas ficar bem legal. Olha só como eu tô mostrando. Cuidado só para não cortar o elástico, tá bom? Todas as quinas vão ficar meio deformadinhas, mas é para dar certo. Fica estranho aqui no avesso, mas no direito vai dar certo. Pronto. Refilei aqui toda a sobrinha do forro, menos aqui. E agora, eu vou desvirar essa capinha. Aqui, ó, eu vou passar uma costurinha bem na bordinha, só para estabilizar isso aqui. Daqui até aqui. Costurinha feita. Agora, a gente vai colocar a sobrinha do forro para dentro. Essa parte aqui também para dentro. Eu gosto muito de passar colinha pano aqui. Então, ó, eu vou pôr aqui na parte do tecido, que tá com estruturador. E aí, eu coloco pra dentro e venho com esse tecidinho, pressiono. Agora, é só aguardar secar. Depois que secou, a gente vai colocar pra lá, para o outro lado. E a gente vai empurrar, ó, pra ficar uma quininha bem legal, tá bom? Essa parte aqui fica escondida. E aí, você tem a opção de passar uma costurinha aqui, depois, ou não, porque ela já tá coladinha. Eu vou passar uma costurinha bem na bordinha. Aí, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente costura da bordinha daqui até aqui, depois daqui até aqui, depois daqui até aqui. Se você puder, vai no ferrinho para estabilizar primeiro. Olha só como que vai ficar a nossa capinha dentro. Olha que lindo, né? Eu trouxe cores bem legais para vocês poderem ver. Agora, a gente vai colocar a prova dos 9 aqui no nosso caderno. Essa abinha, ela vai encaixar aqui na capa e a gente empurra, ó. Eu fiz ela com altura sobrando de 2 centímetros, porque a minha costurinha é bem retinha. E é bem na bordinha, não atrapalha. Se a sua não for e você entrar um pouquinho, ela não vai encaixar. Aí você deixa uns 2,25, 2,5, até você conseguir sentir segurança de fazer certinho, tá? Então, observe que a nossa capa, ela vem até aqui, não atrapalha o espiral. Aí, ó, esse elástico vai vir pra trás, esse vai vir pra trás e esse vai vir pra trás. E vai encaixar aonde, Tuquinha? Vai encaixar na parte que a gente já fez aqui os piques, ó. Lembra que a gente já fez essa parte aqui? Então, eu vou pegar o meu forrinho, posicionar direito com direito, meio com meio, e eu vou passar uma costura, ó, um pouquinho antes desse pique. Dessa vez vai ser um pouquinho diferente, presta atenção. Eu vou vir aqui, fazer a trava de abertura. E depois do pique também, eu vou vir aqui e vou fazer a trava de abertura. E aí, a gente faz o fechamento com o forro. Então, vejam só, a gente já fez aqui os cortes nas quinas, diminuiu essas bordinhas até aqui, certo? Meio com meio. Esse é o momento que eu vou desvirar. Vou deixar a abinha na parte de trás. Toma cuidado para a abinha não ficar na parte da frente, tá bom? E eu vou empurrar essas quinas. Empurrei direitinho. Agora, ó, eu vou passar uma costurinha daqui, bem na bordinha, aqui, e vou terminar aqui, porque depois a gente vai colocar o elástico. Agora, a gente vai colocar o elástico, esse aqui, ó, meio com meio, nesse aqui, só que sem esse forro, tá? Então, a gente empurra o forrinho pra baixo, posiciona o elástico aqui e passa uma costurinha nessa parte. Fiz o do meio, agora a gente tem esse outro. Posiciona ele aqui e repete o mesmo processo. Fizemos, então, essa costurinha. Agora, a gente vem,
Nesse pique, a gente coloca o outro elástico. Com o elástico aplicado, a gente vai descer essa parte para baixo. O forrinho também, para que fique nivelado. E a gente vai passar uma colinha pano aqui para estabilizar. E depois passar uma costurinha. Depois que essa parte aqui do forrinho já secou a cola, aí a gente vai passar uma costurinha aqui, ó, do mesmo jeito que a gente fez desse lado. Bem na bordinha. E quando estiver passando pelo elástico, você vai dar um reforço, ó. Costura e volta. Assim, vai manter a segurança desse elástico, dele não soltar. Terminei. Corto aqui a linha, tanto embaixo quanto em cima. E a nossa capinha já está pronta para colocarmos no caderno. Encaixa aqui a abinha, coloca da frente, ó. Lembra que no terceiro a gente vai colocar o elástico e aqui no terceiro também. O do meio automaticamente já vai se assentar direitinho. Aí, pra gente colocar a parte de trás, a gente faz assim, com o caderno, ó. Vem aqui e vai puxando a linha direitinho até que fique ponta com ponta. Você pode fazer assim. Deixa o elástico certinho nessa parte do terceiro furo. Não pode errar aqui, ó. 1, 2, 3. Peraí, esse aqui. 1, 2, 3. É esse aqui. Pronto. Agora eu já tenho os meus elásticos aqui. Eles não estão esticados, porque aí eles vão ficar fole, né? Sabe como chama? Foló aqui. E a gente vai ter uma capinha linda para poder oferecer para as nossas clientes que tem espiral. Elas vão abrir, vão fechar, ó. Vão conseguir escrever. Não vai ter problema, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. E agora eu quero te convidar para aprender comigo uma capa transparente. Tem capas que são tão lindas, tão lindas, tão lindas, que a gente não quer cobrir. Ó, a gente não quer cobrir. Por mais que o tecido seja lindo, a gente quer deixar ela linda. Isso vai acontecer com caderno, com agenda, com planner, com bíblia, com vademecum, com livros. Então, uma das saídas é a gente fazer a costurinha no plástico. Então, a próxima aula que eu vou disponibilizar aqui para vocês no card, no final, é como fazer uma capinha com plástico cristal, tá bom? Já já a gente vai aprender essa belezura. Não esquece de deixar o seu like e compartilhar essa aula, porque eu tenho certeza que assim como você, outras pessoas também vão ter a oportunidade de venda, de fazer para os netos, para os filhos, uma capinha linda assim, facilitando essa questão do espiral, tá bom? Um beijo e até a próxima!